Olha quem eu estou recebendo aqui, meu amigo Mariano Cabreira. Bom dia, Mariano. Bom dia, B. Pode falar mais distante do... Toda a equipe, isso, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, falar para todos os ouvintes da Difusora. Prazer é todo nosso. Mariano, cadê aquele... E o baile que tinha lá na 14, perto da feira, acabou? Eu tive um problema de saúde em 2013. Eu fiquei num CTI por 3 meses e 20 dias. É, cara. Eu fiquei em coma 30 dias e depois perdi todos os movimentos. Fui dado como morto, na verdade. E aí eu fiz muita despesa, né? Não tinha previdência. Quando, um ano depois, eu vendi, mas continuou tocando. Depois veio a pandemia e fechou, né? O pessoal que ficou lá fechou. Mas eu encerrei as atividades lá em 2015. Problema de saúde, graças a Deus. Legal. Tinha com que pagar também. Exatamente, né? Não. E tudo que você paga com dinheiro é muito barato. Com certeza. Não é verdade? Principalmente saúde, né? Tem coisas que dinheiro não resolve, né, Mariano? Principalmente saúde. Graças a Deus tive condições de pagar. Mariano é irmão do meu grande amigo, né? Já falecido, né, Mariano? Nosso querido Cabreira tocava um violão danado, era um grande jornalista, narrador, né? Era o Caixa. Narrador. Você já narrou futebol alguma vez ou não? Não, na verdade, uma vez eu fui no Morenão, convidado por ele, e fui convidado a fazer um comentário no intervalo de um jogo, era comercial, e a equipe era do Rui Pimentel na época, era Difusora. Mas foi a minha única aventura na área do futebol. Na área do futebol, né? No rádio, né? Ô GG, como que ele falava? Tá no caixa! Tá no caixa! Trabalhei com ele em 94 lá na extinta Rádio Guarandi. Foi. Grande Ramonzinho. Nós fomos acadêmicos de jornalismo, eu e o seu irmão, meu querido. Carregava o violão no porta-mala do carro. Qualquer problema, tirava o violão e resolvia. Lembra uma vez eu fui na casa da mãe para fazer uma visita e ele falou, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, cara, eu tô sem dinheiro, eu tava de short. Ele falou, não precisa não, pegou o violão, pôs nas costas. Aí chegamos até no bar na vila e chegou, sentou, cantou a música do Milionário e encostou o violão. Aí a galera que tava falando, parou por quê? Pô, ninguém pagou nada até agora. Aí desceu o cerveja. Esse é o Mariano. Mariano, vamos recordar um tempo. Você foi um dos cérebros, né, das campanhas do PT em Mato Grosso do Sul. Tô certo ou tô errado? Ou é mais ou menos isso? Eu diria que eu participei de todo o processo de crescimento do PT. Eu participei do processo de filiação da formação do partido em 1981 e 82. Eu trabalhava no Proncor na época. E meu mentor nessa época foi o Joaquim. Ele era um enfermeiro anarquista, me levou para a campanha de filiação. Eu nem sabia... Como é que é o cara anarquista? Eu ouço sempre falar isso. O que é anarquista? Anarquista é aquele cara que gosta de fazer anarquia, de bagunçar as coisas ou não? Anarquia é uma filosofia política. O cara que... ele, em outras palavras, ele abomina todo tipo de poder estatal. Não, ele defende uma sociedade sem governo. É difícil. Essa filosofia anarquista. Vem aí de Bakunin, uns filósofos, tem filósofo francês, russo, que é uma linha interessante. Né, mas ele ao contrário do que todo mundo pensa, os anarquistas são organizados, eles leem muito. Foi o Joaquim que me ensinou a ler, eu escrevi o Círculo do Livro em 82. E onde anda o Joaquim hoje? Cara, eu perdi contato com o Quinca faz bastante tempo. Ele mudou, foi para São Paulo, depois retornou, encontrei com ele algumas vezes, mas não tenho notícia. Toda vez que eu me lembro do meu início, eu agradeço a ele que me colocou no caminho da política. Ô Mariano, olha, são 7h20, eu estou conversando aqui com o Mariano Cabreira. Mariano, você agora vai fazer... Você é um trainee? Ou o que você é? Que eu posso definir aqui exatamente o que você é no campo da política. Bem, eu passei por todo o processo interno do PT e o PT tinha uma escola política muito forte. Sim. Em 85 o PT... Você não está mais no PT? Não. Eu fui afastado do PT em 2009. Certo.
Em 85 o PT comprou uma estrutura em Cajamar, chamada Instituto Cajamar, com a CUT, com a NAMPOS, e lá eles montaram uma escola política. E eu fiz todo o processo de formação lá com os grandes cérebros da esquerda. Toda a formação política, de estática eleitoral, de histórica, de filosofia política. Eu aprendi e o PT me formou. Eu costumo dizer que o PT me deu cidadania. E participei com isso, eu fazia no partido, eu fui dirigente, ajudava a articular a chapa, que o PT teve um período que ele não fazia coligação com outros partidos, a gente tinha que ter chapa pura. Então eu saía buscando candidatos, via um cara que tinha uma boa condição de conversar, um líder comunitário, líder sindical, convidava ele para o PT e dava tarefas para que ele fosse treinando para ele desenvolver como candidato. Certo. Até que veio o processo das coligações e assim a gente continuou. Eu fui afastado do PT em 2009 e tive que vender a força de trabalho que eu tenho, que a única coisa que eu sei é fazer política. Né? Comecei a fazer campanha para outros partidos. Mas depois, em 2018, eu comecei... Você faz a campanha para um candidato e você espera o sucesso dele para você ter emprego depois. Aí eu decidi que não dava mais para fazer assim, preparei uma estrutura, eu e minha filha, e começamos a dar assistência para candidatos, para as pessoas que querem ser candidatos e precisam de treinamento. Com a pandemia, isso foi para o online. No online, isso é chamado de mentoria. Aí a gente está... atendendo aqueles que querem ser candidatos, que nunca foram candidatos, até porque quem já tem mandato, não precisa, já tem equipe, já tem dinheiro para fazer. Mas, Mariano, quem tem mandato tem um problema, porque quando você é candidato, você pode falar o que você quiser, você pode falar a verdade, falar mentira, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas na reeleição... O problema é o seguinte, é que o cara já te conhece. Não, mas eu estou dizendo que o cara que já tem mandato é difícil, porque ele tem uma equipe já postada e essa equipe é muito difícil um profissional chegar para outro e falar assim para o chefe, eu preciso de ajuda, porque ele vai buscando, ele vai errando e vai fazendo isso. Para o que não tem mandato, você disse uma coisa que todo erro de candidato sem mandato, ele fala sem responsabilidade. Ele fala sem saber o que ele está falando, ele atira de acordo com a conjuntura o que ele acha. E não é isso, não é assim que funciona. Você tem que construir uma autoridade para um público-alvo específico que você tem que buscar e centrar nessa direção. Por isso que 99% dos candidatos não tem sucesso, porque ele fala um monte de coisas durante a pré-campanha, o partido dele faz uma coligação para um lado que ele não estava esperando, ele perde todo o discurso, toda a autoridade e esvazia. Eu estou tendo, com essa rápida entrevista com você, uma aula, eu estou aprendendo gratuitamente, porque é uma mentoria gratuita. Essa é uma mentoria gratuita. Mas é muito mais do que isso, né, Mariano? Sim, porque você tem uma coisa que na política poucos falam, para você despertar o interesse do eleitor, tem uns negócios que chamam gatilhos mentais. Que a fala do político tem que despertar esse impulso no cérebro para uma tomada de decisão. Então ele tem que trabalhar o que a gente chama de gatilho da reciprocidade. Por que é que você vai votar em alguém? Ou ele te fez um favor, ou alguma coisa ele já teve presente na sua vida que você, sem você saber, quando chega o nome dele, fala, esse cara já me favoreceu. Esse é um gatilho que você pode despertar, que tem muita gente que faz filantropia, que distribui, só que fazem de forma desorganizada. Você tem que fazer isso de forma clara, saber o que você está falando, qual o público que você está atingindo. O grande erro da maioria dos candidatos, vão insistir, é falar para 90%, para 100% do eleitorado. E você não precisa de 100% do eleitorado para você se eleger vereador em Campo Grande, é 1,5%. Então você tem que escolher um público determinado, uma faixa etária, uma faixa econômica, uma faixa geográfica para você falar para esse eleitorado. É esse eleitorado que vai ampliar
e que vai reverberar a sua proposta. Que legal. Se você construir nessa direção, eu diria que você está indo para a direção certa para você construir uma candidatura. Tem pessoas que instintivamente faz a coisa certa? Tem. Quando a gente falou ali, a gente falou do governador André Puccinelli. Eu, quando falo aqui no Estado sobre esse negócio, eu sempre uso os 3 exemplos de político que as pessoas têm que se espelhar. Não estou dizendo aqui se está certo, se errado, o que fez, o que não fez. Não. Mas é uma discussão a respeito do desempenho. Como é que você se faz uma política? Eu fiz campanha durante muito tempo, fiz campanha para o André e fiz campanha junto com o Zeca. São 2 grandes animais políticos. Eles se transformam quando vê um eleitor na intimidade, são personalidades diferentes, mas quando eles estão na atividade política, eles comportam-se de forma diferente. E eles têm isso nato, despertar o gatilho da autoridade. Eles chegam, mas o André e o Zeca são caras simples, mas exatamente isso. E eles não foram treinados, eles têm isso de forma natural. A simplicidade, o jeito humilde de cumprimentar, de abraçar, de tirar fotografia, mas são autoridades. E essa autoridade lhe dá a humildade de se aproximar, de ganhar a simpatia das pessoas. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhado. Você pode não nascer com isso, mas você pode ser treinado a saber reconhecer e a usar esses gatilhos para você na sua carreira. Eu vou te contar uma coisa, são 7h27. Uma vez eu conversando com o doutor Pedro Pedrocian, eu perguntei para ele: doutor Pedro, o senhor é um ícone da política. O senhor vai no meio do povão, o senhor é uma pessoa que se mistura e ao mesmo tempo todo mundo mantém uma certa distância do senhor. Como é que se consegue fazer isso? Ele falou: eu já entrei, por exemplo, na Noroeste, quando eu era engenheiro da Noroeste, eu juntava toda a peãozada, comia ventrecha de pacu com eles, que ele gostava muito. Nunca ninguém chegou e colocou a mão no meu ombro. Não sei como é que isso acontece. Mas exatamente a autoridade que a pessoa inspira no seu entorno. Ele tem a humildade de ir almoçar com os peões, todos eles ficam agradecidos, cria essa reciprocidade, essa igualdade, a empatia que ele tem, mas ao mesmo tempo as pessoas sabem da autoridade que ele tem e que um toque pode ser uma falta de respeito, alguma coisa. É engraçado. Mas isso é uma coisa nata, então. Isso é. Isso tem muita gente que aliás, eu acredito, que isso é treinado. Você nasce numa família de músicos, você nasce ouvindo música. Com 10 anos você tem o ouvido perfeito, você ouve um dó, um lá e você identifica. Mas que você foi treinado desde o berço. Eu não sei a família do Dr. Pedro como era, mas provavelmente o pai, a mãe, alguém na família tinha esse jeito de reunir as pessoas, de conversar, de contar caos. E aí ele cresce com esse instinto, com essa formação. Quer dizer que isso daí pode nascer da família ou pode ser adquirido? Pode. É isso que você faz? Sim, é isso. Exatamente. Que legal. As pessoas me procuram para fazer isso, e aí a gente analisa a história, qual que é a pretensão, para onde vai, qual que é o rumo todinho, porque uma das coisas que as pessoas não usam muito é a sua história. E o que te dá empatia com o público, com o primeiro público, é a sua história. Todas as pessoas devem contar a sua história, de onde veio, quais foram os tombos que levou, como é que se levantou, quantas vezes chorou, quantas vezes foi feliz. A nossa história é que nos capacita para estar em reuniões, para estar dizendo, porque quando a gente fala assim, vê a história do fulano para votar nele. Não é a história do trabalho, se ele foi honesto, não. É a história de onde que ele veio, qual é a sua raiz, qual foi a educação, quais os limites morais e éticos que ele tem, e isso só tem um jeito de você saber se você contar. Mariano, quer dizer então que você não faz um treinamento para muitas, você é uma espécie de um treinador de
quem quer ser, é isso? Exatamente. Eu fui afunilando e estou chegando nisso. Tanto que agora no dia 3 de setembro a gente faz uma aula pelo YouTube. Estou convidando as pessoas para fazer. Aliás, quem quiser se inscrever, é só se inscrever no canal do YouTube, é Mariano Cabreira. Se inscreve e aciona o sininho lá que 19 horas do dia 3 vai sinalizar. Eu vou falar sobre como aumentar a audiência política com a sua história. Como é que você conta a sua história para você aumentar a sua audiência? E vou dar, por exemplo, nós somos mais ou menos da mesma época. Você lembra que antes, para um candidato fazer a sua imagem, ele ia em todos os velórios que aconteciam na cidade, tinha até assessor e ficava vendo quem tinha morrido para o cara ir no velório. Ele participava de todos os aniversários de 15 anos, batizava todos os filhos dos cabos eleitorais que ele tinha, ia em todos os casamentos, todas as formaturas. Era assim que ele fazia. Mas ele não ia no velório e só para participar, não. Ele ia no velório, ele identificava o cara que estava organizando, se aproximava desse cara, esse cara o apresentava para ele falar, para ele cumprimentar os parentes, e ele saía de lá com o endereço e com o contato do principal cara do velório. Vou lá tomar um café na sua casa. Ele ia para fazer isso. Hoje você faz tudo isso pelo Facebook. Só que as pessoas confundem o Facebook, o Instagram ou o Twitter com as visualizações. Eu fiz um vídeo, uma fala, fui visualizado 50 mil vezes. Mas isso é voto? Com certeza não. Para cristalizar isso daí é muito pouco. Para cristalizar precisa de outras ferramentas e de outras técnicas, não basta só o vídeo. Eu vou te contar uma história. Um amigo político me contou, e ele foi um político de sucesso. Ele disse que um dia a esposa dele não sabia de como é a política. Geralmente a esposa de político, ela não gosta de política, ela fica... O que é um erro, né? O que é um erro, mas a mulher... Porque o político toda hora tem gente pedindo alguma coisa, visitando ele, conversando com ele, não é? Então ele se torna uma pessoa pública, criticando ele. Aí ele foi num velório, chegou lá, conversou com todo mundo e tal, e aí a mulher dele era uma família muito pobre, a mulher dele estava lá na cozinha, chorando, tomando café e chorando. Aí ele se despediu de todo mundo, pegou a mulher, entrou no carro, falou: mas por que você está chorando? Mas você vê essa família tão pobre, o pessoal aí agora ficou sem pai. Falou: mulher, mas eu nem conheço esse cara que morreu. Como é que você vai ficar chorando? Para de chorar, isso daqui é política. Ô Mariano, vai ser que dia mesmo? Eu vou marcar aqui que eu vou te acompanhar. Eu quero aprender. 3 de setembro, 19 horas Mato Grosso do Sul, 20 horas São Paulo, horário de Brasília. E vai ser no YouTube. Índio, marca aí, me inscreve. Ok. E que já fiz aqui, Mariano Cabreira. Isso. Consultoria Política. Mariano, um telefone seu de contato que alguém possa te levar. Eu quero ser político. 99982-9802. Esse é o telefone. 999 3 9s. 99982 9802. 9802. 999829802. Isso, é o seu telefone. É o meu telefone. O cara quer ser político, você vai treinar ele de forma que ele consiga ter um aproveitamento maior e melhor. Olha, esse é um processo de aceleração de conhecimento. Eu votei a primeira vez em 1978. 82 eu entreguei santinho pela primeira vez na rua. 85 eu fiz a campanha de prefeito aqui em Campo Grande. 86 eu fui para a direção partidária. De lá para cá eu participei de todas as eleições. Todo esse conhecimento a gente acelera, as pessoas que a gente acompanha acelera o conhecimento e ela não comete os mesmos erros que a gente cometeu. Então aquilo que é possível que você vai aprender em 3, 4 campanhas sozinho como autodidata, você pode acelerar isso num ano, você pode condensar o conhecimento em um ano, como você se preparar para você enfrentar um pleito eleitoral. Eu já fiz várias palestras a respeito de atendimento ao cliente
E eu sempre ensinei o seguinte: com o tempo você aprende todas as coisas. Só que o tempo, não é, que é o melhor professor, acaba matando todos os seus alunos. Não é verdade? É melhor você fazer um curso que você acelera todo o acontecimento, não é verdade, Mariana? É verdade. Não é? Acelere isso daí, você já fica sabendo, é uma vantagem. E quem sabe mais, não é, leva vantagem sobre os outros. A minha mentoria não vai garantir a vitória de absolutamente ninguém. Sim. Mas com certeza vai acelerar o conhecimento e vai tirar muitas dores de cabeça que a pessoa teria se não fizesse a mentoria. Mariano, foi um prazer, uma honra receber você. Obrigado. Eu né? que agradeço ver a toda a sua equipe, a todos os ouvintes. A gente se gosta, se fala tão pouco, né? É verdade. Mas é um prazer recebê-lo. Eu quero repetir o telefone do Mariano, 999829802. Isso. É só ligar para ele. Se ligar agora, tá aí o telefone. Com certeza. Aprenda, sempre... não é? Tá. Seja mais rápido naquilo que você deseja, né? E seja um bom político. Não é só um bom político, não. Você pode ser um bom político, um bom empresário, um bom marido, um bom pai, não é? Um bom avô, porque a política envolve tudo isso. Política, eu costumo dizer que é a principal atividade política humana, que você se depara com todos os caráteres, com todas as figuras, com todas as possibilidades, e você escolhe o caminho que você quer seguir. Exatamente. Você tem a liberdade de escolher. E quando você aprende, bem aprendido, a tua vida muda para melhor. Com certeza. Obrigado, Mariano. Obrigado a você. Um abraço.